graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana, sua família, tá? E hoje vamos falar sobre o seguinte, agora do capítulo 14 em diante agora, até o 19, é somente questão Novo Testamento, tá? Agora vamos virar o ciclo. Vamos falar sobre o seguinte, apenas Novo Testamento. Por que você vai falar, pastor, somente Novo Testamento? Vamos lá. Vamos falar primeiramente da Palestina no Novo Testamento. Só que para explicar para você, para a gente entender o que é da parte do Velho e do Novo, existe um períodozinho pequenininho que durou 400 anos, tá? Que é o período intertestamentário. Esse período é o quê? Foi um período de muitas guerras, período de muitas revoltas, período, sabe, cara, que a gente só vai encontrar em alguns livros apócrifos, tá? Macabeus, por exemplo, é um exemplo muito grande para a gente colocar, tá? E o que acontece? Houve a questão da invasão romana nesse período. O período romano, Roma invadiu, tá lá, se instalaram lá na Palestina, ali naquela área ali, e o que acontece? Eles dividiram, tá bom? Apenas para pessoas meio que, como aqui no, né, tem o presidente, né, tem o governador, tem o prefeito, aquela coisa toda. Eles fizeram desse jeito. A questão da nossa política atualmente é por causa também todo o modelo romano, se a gente parar para analisar. E o que acontece? Israel foi dividido, né, foi esfacelado por vários locais. Por exemplo, se nós pegarmos, analisarmos direitinho, o que acontece? Temos algumas províncias, por exemplo, a Judéia, por exemplo, mudaram o nome, né? Não é mais como os romanos chamam aquele local como Judéia, a parte de Jerusalém. Outra parte tinha a Samaria, outra parte tinha a Galileia. No leste do Jordão era a Pérea, Decápolis, ou seja, Decápolis eram 10 cidades, a Deca, 10 polis cidades, 10 cidades lá, tá? E o que acontece? Eles tinham essas divisões políticas, tá bom? E o que acontece? O César lá em Roma, que não saía de Roma, mandava o seu governador geral, Pilatos é um exemplo de um governador para governar a região, e aquela coisa lá, tá? Herodes, os Herodes, né? O Agripa, o Herodes Filipe, né? O que eles eram? Praticamente aqueles caras, figuras que tinham que governar para o povo. Eles não eram judeus, tá? Eles eram caras que eram escolhidos pelo Império Romano para que não se opõe, para que haja uma ordem, tá certo? E o que acontece? E essas divisões políticas estavam também permeadas também na época do próprio Jesus Cristo, tá? A gente vai analisar um mapa aqui para a gente olhar bem aqui. Vamos olhar aqui alguns mapas para que vocês possam entender bem. Na época de Jesus, como foi feito? Tá? Foi feito da seguinte maneira. Os romanos dividiram praticamente em lotes. Eles praticamente lotearam todo Israel. Tá? E o que acontece? Se você ver, a Judéia está aqui, essa parte aqui está Jerusalém, Samaria mais o norte aqui um pouquinho, a Galileia aqui em cima, perto do mar da Galileia. Tá? A parte abaixo aqui, onde tem o Vale de Negueb, é chamado de Idumeia. Idumeia. A Pérea é aqui na parte leste do Jordão, Mar Morto. Aqui é Decápolis, essa parte aqui. Gaulanite aqui em cima, tá? Aqui mais ao norte aqui em cima aqui, entendeu? Então o que acontece? O Império Romano, vou dar uma diminuída aqui rapidinho, eles lotearam tudo isso aqui, tá? Lotearam toda Israel, tá? E por quê? Porque o Império Romano era um império que dominava a parada toda, dominavam tudo e mais um pouco.
Aqui. Isso aqui, esse mapa que você está vendo aqui, é a principal divisão da Palestina, ou seja, até quando Jesus veio. Quando houve a questão da divisão política do ano 4, isso aqui é no tempo de Jesus, do ano 4, depois do ano 70 em diante, ou seja, praticamente, Edom aqui você é Idumeia, tá bom? É Idumeia. Filístia, Judéia, Samaria, Fenícia, Galileia, né? E tudo, Galileia, Decápolis, né? A Pérea, Tracontínide, Abilene. Cara, os caras vão fazendo o quê? Porque conforme vai morrendo um, vai se dividindo mais, então vai aumentando mais. Então o que acontece? Por exemplo, Judéia, Samaria e Idumeia, tinha um cara que mandava aqui. Por exemplo, aqui, ó, Judéia. Se eu não me engano, acho que era o Arquelau. Depois que foi Samaria e Judéia, foram para outros procuradores. Entre eles, o Pilatos que mandava aqui, tá? Então, vamos lá. A Galileia e a Pérea, aqui, a Galileia e a Pérea, essa partezinha aqui, era o Herodes Antipas. Ou seja, resumindo, cada um é que mandava. Cada um mandava, praticamente como se fosse o seu quinhão ali e acabou a conversa. Ou seja, vamos lotear aqui é o meu terreno, meu quintal e tá tudo certo. E é assim que foi feito durante a conquista do Império Romano em Israel. E isso, inclusive, o modo de governo, como fazem, divisões, se nós para analisarmos todo no mapa mundi de hoje, a questão política tal é toda dessa época. A base toda da política, do governo, é por Roma. Se nós pegarmos parâmetros de uma forma bem simples, objetiva e de uma maneira bem, como posso dizer, bem fria, colocando. Roma é que mudou praticamente todo o mapa do mundo inteiro, tá? Sistema de governo, divisões e por aí vai, tá bom? E aquela coisa toda, né? Porque você vê que, inclusive, até a própria política também vai influenciar em muitas coisas. E principalmente aqui, que a gente está mostrando hoje, é o quê? No tempo, na época de Jesus Cristo, tá certo? Um abraço, Deus abençoe, tá bom? E fiquem na paz de Deus. Amém. Tchau, tchau.